Mais uma vez estamos aqui reunidos para falar um pouquinho dessa fábrica de mentes inquieta, né? Mostrando um pouquinho dessa nossa inquietude sobre vários assuntos, e por isso nós sempre trazemos algumas pessoas aqui para nos ajudar, para conhecer e para inquietar mais a nossa população. Estou aqui do lado do doutor Afonso, né? Professor doutor Afonso Henrique Souza e Silva, né? Júnior, que eu esqueço do Júnior. Silva e Souza. Silva e Souza. Eu sempre também troco, viu? Então, a ordem alfabética, Silva e Souza. Eu não vou esquecer mais, né? Ele é cirurgião proctologista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina, do Departamento de Cirurgia do Aparelho Digestivo. Ele é orientador, orienta os pós-graduandos, mas também os residentes, acompanha os residentes na sua carreira. Aqui do meu lado, né, o doutor Eli Alves, também. Ele é advogado, ele trabalha, ele tem um escritório de advocacia com trabalhista empresarial, mas também está aí tentando, Virgília, fazer um percurso na OAB, né? Mais uma vez. Mais uma vez, vamos ver como que ele vai sair também, né? E aqui na minha frente está minha amiga de muitos anos. Verdade. Amiga que eu tenho que agradecer muito. Acho que nem o currículo eu vou conseguir falar. Porque eu só apenas muito agradecer você por tudo que nós fizemos juntas. Foi você que me ensinou. Foi você que me ensinou a ter força para lutar. Foi você que me ensinou a ser corajosa para enfrentar situações. Foi você que me pegou na mão e me deu a oportunidade para lutar por um monte de coisa e até fazer os cursos. Então, hoje, Gília, é a minha oportunidade de te agradecer. Muito obrigado. Sabe, você fala que eu também trouxe alguma coisa, mas você me trouxe muito mais. Você mal me conhecia e me colocou assumindo cursos, né? E vários cursos. Foi aí que você começou a me mostrar como é dar aula, como é realmente preparar um curso e que quando a gente quer, vai na frente, não espera que o outro faça. Nossa, agora eu nem sei mais o que falar, Marlene. Muito obrigada, muito obrigada. Mas a Gília é doutora, né? É pós-graduanda, né? De doutorado também, ela é nutricionista, mas atualmente ela está trabalhando com uma tecnologia, né? Na saúde. Sempre trabalhou com saúde pública, né? Sempre foi muito forte nisso. Trabalhou no conselho, né? Tudo que eu sei de você, seguir uma regra é muito difícil, porque são muitos anos juntos. Fala um pouquinho, então, dessa sua experiência. Olha, primeiro de tudo, eu que digo muito obrigada pela oportunidade de compartilhar um momento tão interessante, importante, único como esse, ao lado do doutor Afonso, doutor Eli, e principalmente a seu convite, Marlene. E de fato, a gente teve uma jornada aí onde nós tivemos também uma contrapartida que eu recebi muito de você, né? Em termos de aprendizado, em termos de experiência, em termos de colaboração. Muitos congressos juntos. E fizemos algumas coisas maluquíssimas. Então, de fato, ficaram aí na nossa memória, na nossa história, né? E, de fato, eu gostaria de dizer também que é um privilégio poder compartilhar um pouquinho dessas últimas experiências que eu tenho tido na minha carreira. Especialmente nos últimos 10 anos, onde eu mergulhei dentro do universo do ecossistema de inovação tecnológica. E, de fato, com a atuação em saúde pública, a tecnologia está sendo um alicerce, está sendo um acessório indispensável hoje para a acessibilidade, né, principalmente, para a precisão, né, e principalmente vamos dizer, conforto, não só do profissional, né, maior facilidade do profissional, como também do próprio paciente. Então, nós estamos vivendo uma era onde a medicina está numa evolução, né, doutor Afonso? Você está lá na USP, deve estar vendo coisas maravilhosas. E, de fato, nós estamos num momento como esse, em que a tecnologia caminha a passos largos, numa velocidade absurda, trazendo soluções para problemas, muitas vezes, aí, corriqueiros,
outros problemas graves e sérios, como cirurgias no crânio, utilizando de tecnologia, né? E na educação, usando também de alternativas, soluções que são de imersão virtual, onde você consegue analisar tudo que acontece dentro do organismo humano. É um negócio absurdo, né? Então, é uma fase assim, fascinante e que, nesses últimos anos, eu tenho tido o privilégio, né, de presenciar e de participar com algumas iniciativas. Então, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Estamos à disposição. E qual é o futuro, né, disso tudo que você comentou? O futuro do trabalho nessa era da tecnologia, principalmente, né, na questão da saúde. É uma pergunta difícil de ser respondida. Eu sou uma pessoa muito otimista, né? Eu costumo ver as grandes possibilidades que existem quando surgem essas soluções. Vou dar um exemplo. Eu trouxe aqui só um aparelhinho como simulação, é só um modelinho, tá? Mas o que acontece? Um aparelhinho igual a esse aqui, isso aqui é uma bijuteria, mas um aparelho igual a esse, com adesivo no corpo de uma pessoa com Parkinson, ela aciona Dá para ver? Esse aparelhinho e ele faz uma trepidação que auxilia nos movimentos dessa pessoa. Isso é uma tecnologia recente, que foi uma empresa que desenvolveu, gastou $5 milhões desenvolvendo, a partir de um médico, né, o Charcot, que observou... Sim, seus estudos, né? Quando eu falei isso para minha irmã, ela falou, o Charcot, né? Nosso médico neurologista, que trabalhou muito com hipnose, mas que ele trabalhou com Parkinson. Então, ele percebeu o seguinte, que a carruagem, as pessoas que andavam de carruagem, que tinham Parkinson, quando elas usavam viagens de carruagens, a trepidação favorecia os movimentos. Isso foi no século passado. Chegou agora essa empresa chamada Charcot Neurotech, desenvolveu esse aparelho e está assim, aliviando a vida de muitas pessoas de uma forma fantástica. Um aparelho não invasivo, né, de alta tecnologia, de simples operação e discreto, e que, no entanto, traz um ganho de qualidade de vida absurda para essas pessoas. E de segurança também, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então, assim, esse é um exemplo, né, de como que a tecnologia pode favorecer a vida das pessoas, melhorar a saúde e melhorar a qualidade, o bem-estar também, né? E você já pensou, Marlene, em ter um terapeuta digital totalmente virtual, humanoide? Já pensou, doutor Afonso? Já viu isso? Muita gente já pensou, muita gente já fez, mas ainda está num estágio muito inicial dessa ideia, né? É verdade. Está um pouco longe. É mais, só interrompendo, por favor. Talvez está mais avançado o, aspas, médico virtual, né? Principalmente na China, do que o psicólogo. Acho que o psicólogo está mais longe, porque é muito abstrato, né? O médico é mais concreto. Eu não estou defendendo os sistemas que existem, não tenho conflito de interesse, sim. Né? Mas existem alguns sistemas de atuação médica meio robotoide ou humanoide, que dá para fazer diagnóstico, dá para tratar de fazer diagnósticos mais ou menos simples, eventualmente até complexos, mas a interface ainda é um problema, né? Esse ainda é o grande passo que falta. Talvez, né, conhecendo melhor as questões afetivas... Eu só vejo um problema, eu acho, tanto na parte médica quanto na parte da psicologia, porque a relação entre os pacientes vai deixar de existir, a relação humana, né? O afeto, essas coisas, porque fica lidando com uma máquina. É verdade. Mas aí a ideia é não substituir. Isso, né? A ideia é ser um apoio, é um suporte. E que apoio seria esse? Então, houve um case no hospital em Los Angeles, o Hospital Sinai, em Los Angeles,
eles tinham falta de profissionais. Então, o que eles fizeram? Eles desenvolveram um robô humanoide virtual que utiliza aquela visão do Apple Pro, que é os óculos da Apple, né? E que Vision Pro. Isso, o Vision Pro. E que você se encontra num ambiente digital em que você se sente como se estivesse naquele ambiente mesmo. E ali o robozinho vai te entrevistar. É a primeira entrevista para fazer triagem. Então, ele não substitui o terapeuta, e sim ele faz, vamos dizer, uma diagnose. E, a partir daí, você consegue direcionar os casos para cada situação, especialidade, né? Então, eu achei também tão interessante, né? Mas é um desafio. Né? Curioso, mas é um desafio. Como que a nossa área médica, a nossa área científica, né? Os nossos psicólogos, os fisioterapeutas, como que vão lidar com essas questões, né? E principalmente na questão ética, né, doutora Eli? Esse é o lado mais misterioso do que pode ser o futuro. Então, eu vejo o futuro com otimismo, mas, ao mesmo tempo, eu vejo uma preocupação extremamente grande com as questões éticas. Sim, pensando aqui, né? Porque não é só uma pessoa que vai estar em contato, principalmente com o psicólogo, né? Com esse robozinho aí. E essas informações que o paciente passa. Esse é um problema. Esse é um problema, mas tem outro, acho que até mais candente, que e quando há uma falha, algum problema, quem é responsável? O robô, a empresa, o hospital, o médico que está por trás? Né? O desenvolvedor do programa. O desenvolvedor do programa. Verdade. Porque isso aconteceu objetivamente com os carros autônomos, né? É fato. Que chegou a ter falecimentos, chegou a ter acidentes, e a responsabilidade de quem será? De quem será, né? Bem, sobre esse aspecto, eu não me permitiria avançar nisso, até por não ter um estudo aprofundado sobre isso, mas realmente vai ser um desafio também para o direito, para poder realmente trazer a responsabilização de quem a tem diante desse tipo de avanço da tecnologia. Isso, obviamente, imaginemos nós, no que diz respeito à questão do mercado de trabalho, quem, de repente, tem acesso a esse tipo de informação, aos próprios planos de saúde, para poder admitir ou não admitir um indivíduo. Sim. Então, na realidade, a complexidade, apesar de todo esse nosso otimismo, que eu acho que é generalizado, por outro lado, existem todos os enroscos que possam surgir em decorrência desse avanço tecnológico. Então, é óbvio, imagine só se, de repente, esses carros autônomos, né, sem motorista, etc., tal, quer dizer, se de repente alguém consegue adentrar numa tecnologia dessa para neutralizar todos os comandos, quer dizer, o quanto de acidentes que vão ocorrer e, evidentemente, qual a quantidade de vítimas que terão, nem só do ponto de vista material, como também do ponto de vista humano, vamos dizer assim. Mas, então, é um desafio e que, obviamente, em toda ação tem uma reação. Então, obviamente que ao mesmo tempo em que a sociedade vai desfrutar dessa tecnologia, ela também vai ter a responsabilidade sobre os desvios que eventualmente possam surgir, né? Eu acredito assim, né? Nós acho que estamos passado um pouquinho, né? Porque será que nós vamos conseguir ver ou se adaptar a isso? Porque também existem esses profissionais um pouco mais antigos que talvez nem consigam se adaptar e não vão ver nada. Porque essa realidade que você está me contando é uma experiência e nós não sabemos como vai reagir. Agora, os jovens, eles têm muito mais facilidade de poder se relacionar com isso e aceitar muito mais. É verdade. Também. Então, de uma maneira geral, eu diria que os jovens têm
melhores possibilidades de acompanhar isso. Assim. Porém, tem um outro aspecto que é também ter oportunidade de ter acesso a isso. Sim. Quer dizer, como que esses jovens vão ter acesso a essa tecnologia? Aí você pega, no que diz respeito à parte tecnológica, quer dizer, será que isso vai ser estendido a oportunidade para todos? Ou vai ser um certo privilégio? Isso é o futuro. Então. Futuro e aí o que vai acontecer? É a mesma coisa que a tendência é que realmente as dificuldades sociais tornam-se maiores ainda, se nós fizermos uma analogia mais visível, que é a tecnologia dentro do agronegócio. Quer dizer, uma máquina faz o trabalho de 100 homens. E onde vai ser encaixada essa mão de obra de 100 pessoas? Tá? Então, esse é o desafio, esse é um desafio. Para isso, jovens, eles têm que estar muito atentos, porque são inúmeras as possibilidades que surgem também, né? Vamos supor, se eu tivesse que dizer a um jovem hoje de 20 anos de idade, eu diria o seguinte, no que você vai se especializar, ou o que você vai estudar? Eu diria para ele, estude inteligência artificial. Isso vai ser necessário, é uma ferramenta indispensável daqui em diante, né? Nós estamos vendo isso no dia a dia. Estude engenharia genética. Então, se você for trabalhar, não esqueça, genética também vai ser uma questão cheia de polêmicas na questão ética, mas é uma revolução extremamente grande. E diria também outra área, estude computação de dados. Então, dados são preciosos. Hoje são indispensáveis os dados para que você possa evoluir e chegar a algum lugar. E você ter o seu lugar ao sol enquanto profissional para trabalhar. E não só ser empregado ou não, ou ser empresário ou não. Eu acho que essas relações de trabalho também estão mudando bastante, né? Então, acho que vale mais você estar preparado para atender demandas futuras e se prepare já, né? E respondendo a Marlene, nós nos preparamos no momento em que nos foi dado o privilégio, a oportunidade, da vida nos deu a oportunidade de estudar, de nos prepararmos, enfim, de poder ensinar outras pessoas como você, como eu, professor, doutor Eli. Então, nós tivemos esses privilégios, soubemos aproveitar essas oportunidades. Hoje, nós temos que usufruir dessas conquistas, né? E quebrarmos também preconceitos e observarmos as novidades numa ótica de que tem coisa que não vai voltar atrás. Não mudou. Mudou o mundo. A sociedade totalmente. mudou. O mundo mudou. Já os jovens, eles hoje têm oportunidades, na minha opinião, infinitas. E daí o estudo é fundamental. Não, sem dúvida. Nessa área do estudo, a senhora não incluiria gestão, administração? Com certeza. Que é a área tecnológica, mas a área tecnológica é a criação, é desenvolvimento. Mas a gente precisa do meio de campo, né? Da conexão. O empreendedorismo é uma das áreas assim que eu tenho me dedicado bastante, inclusive para ensinar. Eu estou desenvolvendo uma aula para a Unileia, que é uma universidade digital, de ferramentas da qualidade. E dentro das ferramentas da qualidade existem várias técnicas, tecnologias que você pode usar a fim de que você tenha resultados mais adequados. Uhum. O empreendedorismo, de você poder vamos dizer, se atirar no mercado de trabalho como empreendedor, também é uma necessidade, é indispensável hoje, né? Você ter o seu próprio negócio. A gente percebe isso como sendo uma tendência muito grande e as pessoas têm que estar preparadas, né? E eu diria mais uma coisa, em relação a esse futuro, né, do trabalho, eu diria também o seguinte:
nós, quando somos jovens, a gente tem um desejo de mudar o mundo, de transformar o mundo, né? Logo depois, a gente já começa a ver as dificuldades e coisa e tal. Mas eu diria para os jovens hoje o seguinte: não importa você transformar o mundo, desde que você traga um benefício, uma solução, alguma coisa que melhore a vida de alguém. Pode ser uma coisa assim, pode ser um joguinho que traga, né, que alivie a tensão, uma ansiedade, por exemplo. Pode ser uma solução que auxilie uma escolha dentro de uma árvore decisória, por exemplo, e que com inteligência artificial você vai favorecer uma escolha correta. Isso é o mais importante, porque você vai colaborar com a vida de muitas pessoas, porque a tecnologia tem essa vantagem, ela é escalável. Então, você vai favorecer muitas pessoas e trazer um bem-estar, trazer um benefício, trazer uma melhoria de saúde, de vida, enfim, né, de entretenimento para alguém. Então, antes de querer salvar o mundo, antes de querer, né, revolucionar o mundo, o jovem ele tem uma oportunidade hoje de ter um impacto muito grande na humanidade. Mas isso não impede dele fazer umas outras áreas, né? Porque dá a sensação que só vai fazer parte tecnológica, né? Mas é transversal, Marlene. A tecnologia, a inovação é transversal. Ela passa por todas as áreas. Então, Sim. Hoje, se você for pensar, nós mencionamos aí a Neurotech. Você tem a Neurotech dentro da Health Tech. Mas você tem a Logtech, que trabalha com tecnologia de transporte. Você tem a EdTech, que é na área de educação. Você tem a de advertisement, que é a parte de marketing. Então, hoje, a tecnologia, você hoje já tem todas as verticais, praticamente, tendo iniciativas ou já estando bem avançadas no uso da tecnologia da inovação incorporada para trazer soluções e melhorias para a vida das pessoas em todas as áreas. Mas a gente está assim... A gente olha a tecnologia como uma coisa assim, retumbante, né? É mesmo, né? Sim. É mesmo. Mas ela é mais capilar, né? Por exemplo, tem uma startup que fez uma análise da marcha a partir do celular para fazer diagnóstico precoce de doença de Parkinson. Olha só que bacana. Diagnóstico precoce. Então, antes do quadro se manifestar clinicamente evidente, só a análise da marcha já consegue fazer isso. Olha só. E também da senilidade e outras coisas. Então, ela é mais capilar, porque vai estar em todos os celulares. Esse equipamento, se bem desenvolvido, ele vai estar disponível no sistema de saúde para todos os parkinsonianos ou para aqueles que... Né? Acaba se barateando, mas é mais capilar, né? Então, não é... Sim. E a telemedicina, doutor Afonso? Não me pergunte. A telemedicina precisa desenvolver muito ainda, né? Né? Na verdade, não é telemedicina, né? É a interação via vídeo, Sim. né? Uma consulta remota. Isso se desenvolveu bastante, né? Na pandemia, principalmente, nas reuniões administrativas, Sim. nas reuniões técnicas e também na medicina. Mas, como numa dessas TEDs aí, um médico antigo disse, né, contra, né, encostar o estetoscópio numa pessoa não tem substituto possível, porque não é só ouvir as batidas, não é só ouvir as batidas, é fazer o contato físico com a pessoa. Bom, isso é isso. Isso não tem. É isso que eu estava falando também, porque a questão da afetividade é fundamental. Nós fizemos um outro podcast, do qual eu perguntei para o médico, as pessoas, principalmente os mais velhos, não aceitam mais, não acreditam mais no médico, porque eles não têm mais aquele olhar no olhar, sabe? Não tem mais escutar, não tem mais o que palpar, sentir o que está acontecendo. Muitas vezes a dor, ela tem outro significado, só o fato dele dar atenção e olhar é outra coisa. Isso não tem na tecnologia. É verdade. A gente estava até comentando lá fora, né? Sobrinho da Marlene, que trabalha com recursos escassos dentro de uma comunidade quilombola, acaba desenvolvendo habilidades, né, que o tornam
único, muito diferente de um outro médico que eventualmente nunca teve oportunidade de enfrentar um determinado problema e se ele está sozinho num lugar que é 80 quilômetros, muitas vezes atravessa o rio e está lá no quilombola e acontece alguma coisa, você tem que aprender a se virar, porque não tem, como que vai trazer? Com menos tecnologia, com menos informação, isso foi desde sempre na humanidade, né? É verdade. E vai aprendendo. Né? A humanidade aprendeu, desenvolveu conhecimento, desenvolveu tecnologias farmacêuticas, existe, nutricionais, né? etc. E isso apoia o efeito de uma pessoa que consegue reunir todos esses recursos, né, e aplicar numa comunidade remota, né? Sim. Mas isso é a vocação do ser humano, vamos dizer, né? Vamos dizer que o ser humano é... Porque lá nas cavernas, né, um ancestral meu, porque eu sou míope, né? Eu fui míope, eu já fui operado. Mas o míope, lá nas cavernas, era um problema, era um peso social. Porque ele não enxergava nada, não podia participar da caça. É verdade. Ele não conseguia trabalhar a mais de 30 centímetros, meio metro dele. Que ele não podia cuidar das crianças, não podia ir na caça, porque ia se perder, ia ser um peso para a comunidade. O que ele fazia, então? Eu acho. Ele contava histórias e tentava curar as pessoas. Olha que bacana. Interessante mesmo. Se a tecnologia conseguir chegar e avançar até essas comunidades, com certeza. Mas eu acho que isso não demora muito. Veja só, a telemedicina, qual que foi a vantagem, no meu entendimento? Telemedicina mesmo, né? Vamos chamar. Acessibilidade. Não, mas desculpe interromper. Mas tem uma parte boa da telemedicina que eu não falei, né? Por favor. Por exemplo, se tem né? um exame oftalmológico e não tem um médico especialista em retinopatia lá no Acre, digamos, né, no interior do Acre, ele pode fazer o acesso remoto a um especialista aqui da cidade de São Paulo e ter um diagnóstico. Por um celular, com uma foto no celular. Mas tem lugar, desde que você mencionou quilombolas, tem lugar que nem celular pega. Não tem. Fato, Então, quer dizer, ainda tem por muito. Por enquanto, né? Ainda tem uma tecnologia coisa, aí mundial. Uma tecnologia, né? Que está vindo, né? Por enquanto. Eu acho que tudo isso é o futuro, como nós estamos falando. É um crescimento que veio para ajudar, com certeza, mas não dá para substituir algumas coisas. Graças a Deus. Não mesmo, né? Até porque, para você gerar essas ideias, você precisa da criatividade humana. Para gerenciar esses recursos, você precisa da gestão humana. E para usufruir e saber, né, até que ponto... Porque são muitas coisas, são teste. As startups, a maioria delas falha, né? Vocês estão falando bastante sobre a questão da telemedicina, etc. E eu queria trazer só como exemplo a situação que acontece na área jurídica. Quer dizer, na área jurídica, quer dizer, eu sou ainda do tempo em que, para você protocolar, ou seja, dar entrada num processo, num recurso lá em Brasília, no STJ, no STF, no TST, você tinha que botar alguém dentro do avião ou dentro de um ônibus para se deslocar até lá, para poder fazer o protocolo físico. Eu revelo que eu me senti extremamente emocionado quando, diante desse avanço tecnológico, eu pude, da minha mesa, do meu computador, fazer o protocolo lá em Brasília e, de repente, quando eu mandei imprimir, estava lá. Protocolado, tal, data tal, horário tal, no tribunal tal. Quer dizer, isso foi uma transição, tá? E que hoje você percebe exatamente essa situação, ou seja, teve, com esse avanço tecnológico, a facilidade, a segurança, tá? Porque de repente o sujeito pega um avião, nada impede que o avião caia no meio do caminho e o protocolo não é feito lá. Então, hoje, você tem essa segurança. Você pode ter um problema de instabilidade da internet e tal, mas só se deixar para a última hora, para o último minuto, que pode ocorrer isso. Agora, recentemente, ou seja, na semana passada, eu fiz uma audiência numa ação
no inquérito civil pública com o Ministério Público do Trabalho de Mato Grosso, tá? Onde a audiência foi feita virtualmente. Imagina se houvesse no sistema anterior ter que se deslocar daqui para ir até o interior do Mato Grosso, né? Então, esses são os aspectos positivos, né, do ponto de vista do avanço tecnológico no que diz respeito ao ganho de tempo, à redução de custo e à agilidade no que diz respeito à produção daquilo que está sendo feito. Então, nesse aspecto, eu acho que, num primeiro momento, existe um certo receio, uma preocupação de que isso vá tomar lugar, tá, de mão de obras físicas, tá? Mas, por outro lado, também as adequações vão surgindo. A única preocupação aí já é uma questão um pouco maior, que é exatamente a preocupação das políticas públicas para que realmente possam atingir, a exemplo que vocês estão falando dos quilombolas, tá? Quer dizer, é evidente que eles mesmos, assim como os indígenas, tendo conhecimento dessa tecnologia, já começam a cobrar para que possam chegar e ter acesso a isso. Então, começa a criar uma relação de forças, tá? E que, evidentemente, também tem aqueles que, por interesse específico ou não, mas estão à disposição para poder colaborar e somar no grito a respeito de ter acesso a esse tipo de tecnologia, né? Então, quer dizer, de uma maneira geral, as coisas, nós estamos passando por uma fase de transformação e que nós pegamos o trem andando, tá? E esse trem está ficando lotado, então não está deixando mais lugar para ninguém. Está indo muito rápido muito também. Rápido. Muito então, rápido, tem que ficar o tempo todo ligado. Exatamente. Né? Então, essa situação. Mas também, por outro lado, eu levantaria que seria uma questão né, psicológica, mas está aqui a Marlene para dizer, porque também traz uma certa frustração, sobretudo para quem está entrando nesse trem agora. Porque quem está hoje, nascendo hoje e vai pegar isso já mais ou menos definido, tem uma facilidade. Aquele que está na fase de transição, tá, que não tem uma dedicação muito profunda nisso, é realmente um sentimento de frustração. Porque se ele for se preocupar em aprender agora, ele não vai ter tempo de utilizá-lo. Tá? Porque ele não vai ter vida útil para isso. Mas é nesse sentido que eu estou falando. Você vai fazer um curso de computação de dados hoje? Não dá, né? Então, dá uma insegurança para as pessoas mais antigas, porque além de ter que aprender uma série de outras situações, né, mexer com tecnologia, eles ficam inseguros em relação ao que será da profissão deles mesmo. Então, o que tem que ser feito, aí já é uma outra questão, mas para essas pessoas, e aí eu me incluo, para não ter essa frustração, ele tem que ter condições para poder ter alguém que possa trabalhar para poder fazer esse trabalho. Tá? Ou seja, para... Condições. Então, isso que eu falei. Tem que ter condições para investir nisso. Então, aí vem a questão do empreendedorismo. Quer dizer, em toda atividade, há que ter um empreendimento. Se não tiver, ele vai ficar... E com uma gestão eficiente. Exatamente. Para que se possa ter o sucesso. Exatamente. Porque ele pode não saber fazer. Tá? Que nem eu cito sempre uma frase minha, que é o seguinte: eu posso não saber fazer a sopa, mas eu preciso saber se ela está salgada ou sem sal. Então, eu posso não saber fazer aquela operação tecnológica, mas eu tenho que saber se ela está certa ou errada. Então, mas eu acho que o acesso da tecnologia vai nessa direção. Como eu quis dizer com a capilaridade do uso da tecnologia, é que a gente não vai precisar discutir o processo de desenvolvimento daquela tecnologia particular, mas a gente vai poder desfrutar do resultado que aquela tecnologia pode proporcionar. O aparelhinho, usar o celular para fazer análise de marcha. Eu não vou ter problema de marcha, mas se eu for ter, o celular vai avisar. Né? Verdade. E eu não preciso saber como é que o celular vai medir com o acelerômetro assim, acelerômetro assado, e vai informar, e vai ter o padrão de oscilação, o padrão de marcha correto, né? Porque isso, quem faz são os fisioterapeutas. Os fisioterapeutas fazem análise de marcha, análise
de postura, né? Tem lá uma plataforma, né? A pessoa fica de pé, 5 minutos, não, fica parado. Mas depois manda andar. Depois manda andar, mas tem também de estabilidade parada. E isso denuncia algumas doenças, alguns estados patológicos, que o fisioterapeuta não precisa dominar a tecnologia, mas ele sabe que se puser os pés ali e conseguir ter os valores tais e quais de estabilidade... Tem que saber o resultado da sopa, né? O resultado da sopa, está salgado ou não está salgado. Mas isso aprende na faculdade. É né? verdade, é verdade. Mas e as faculdades estão adaptadas, estão se adaptando, corrigindo, estão se adaptando a essa realidade, no sentido de que laboratórios todos estão sendo equipados com essas tecnologias mais avançadas, em que você não precisa mais utilizar sacrifício de animais, ou mesmo, já há muito tempo, né, doutor, que não se usam os cadáveres humanos também. Então, quer dizer, usa ainda. Então, mas... Custa caro, mas usa. Bom, tem esse detalhe. Mas assim, é que nada substitui o corpo humano, né? Mas assim, vai chegar um momento em que você vai diminuir muito mais a dependência, né, dessas experiências. E a gente está vendo isso ocorrer com velocidade. E por falar em velocidade, uma coisa que esses dias me intrigou bastante. O ChatGPT, que é essa ferramenta que você digita uma frase lá pedindo para ele escrever alguma coisa, ou dizer alguma coisa, ou, enfim, resumir qualquer coisa. Quando surgiu, foi assim também deslumbrante. Foi uma coisa assim, você fala, meu Deus do céu, que coisa louca, né? Hoje a gente já está mais habituado. Mas aí, a cada dia, é uma enxurrada de novas aplicações de inteligência artificial. E assim, se você acompanha um pouquinho só de Instagram por dia, você vê lá zilhões de aplicações. E aí começa a dar essa frustração. Olha, eu comecei a entrar em depressão, porque eu salvava. Assim, não, essa aplicação aqui me interessa. Aí eu ia salvando. Essa aqui também é bacana. Eu vou salvar para ver daqui a pouco como funciona. Chegou uma hora que eu falei assim, não, para. Não tem fim. Não é assim. Então, qual que seria uma outra recomendação que eu tenho feito para os meus alunos? Vocês escolham a área de atuação que vocês já exercem ou que vocês desejam exercer quando estão ainda em formação. E assim vocês busquem as tecnologias específicas dessas áreas de seu interesse. E foquem nisso. Então, busquem as aplicações, a inteligência artificial, as tecnologias, o que existe naquela área, sub-área em que ele está trabalhando, em que ele tem interesse. Porque senão enlouquece mesmo. É muita informação. E é de todas as áreas. Todas as áreas você tem novidade. Né? E aí eu comecei a filtrar. Eu falei, não, deixa eu começar a filtrar, porque nem acompanho mais. Porque aí falava assim, quais são os 8 melhores aplicações de inteligência artificial. Tá, mas para quem? Né? Será que é para mim? E aí que tá. E depois chega num ponto da conclusão. Certo? Quer dizer, você pode ter várias conclusões. Eu até pediria pro Afonso falar a respeito daquela questão que você me contou, que eu gostei muito, que é exatamente do Egito Antigo, das 5 conclusões. Sim, que você me disse que no colégio... conversas. Sim, entendo. Teve o professor que deu trabalho em grupo. Isso emenda interessantemente com a inteligência artificial. Tive um professor no Colégio Estadual Presidente Roosevelt, Osmar Pedro de Souza, que foi até candidato a deputado na época, professor de história, né? E na época se faziam estudos em grupo, né? Dividia a classe em grupos, e aí ele fez isso na disciplina dele, e ele fez uma indicação bibliográfica, né? 5 livros dessa idade. Sim. Né? E aí ele propôs um tema, e cada grupo apresentava um resumo daquele assunto, as conclusões que o grupo teve. E aí nós fomos estudar cada um de nós com um livro, né? Livro-texto,
respeitado, né? Certo. E cada um, e nós vamos falar sobre o Egito Antigo, nós éramos os primeiros, eu ia falar sobre o Egito Antigo. Algum detalhe lá, mas não lembro qual que era. Mas cada livro apresentava uma realidade diferente. Uhum. Onde está a verdade? Sobre o mesmo tema. Sobre o mesmo tema. Ah, olha que interessante. Com autores diferentes. Sim. Autores diferentes, Que visões interessante. diferentes, né? Porque Então, a mesma coisa acontece hoje, né? Tem um evento, uma ala interpreta de um jeito, outra ala interpreta de outro jeito e as duas podem estar corretas. Então, o que ele quis dizer com isso é, a gente precisa conciliar as informações, Sim. né? Dentro de uma razoabilidade. E esses robôs que investigam a rede toda, eles trazem o que tem de bom, o que tem de ruim, o que tem de maldoso na rede. Então, o ChatGPT, ele pega a parte maldosa da rede, ele não tem como filtrar isso. É verdade. E até erros, né? Então, erros porque ele não comete erros, ele traz os erros que estão na rede. Ele não julga, ele só traz. E organiza, como se fosse, né, levando em consideração todos os dados. Então, a mensagem para quem usa essas ferramentas é: você tem que saber suficientemente para saber se o que veio é verdadeiro ou não. Tem sal ou não tem? Tem muito sal ou tem pouco sal. Também está em fase inicial, porque haverá um aprimoramento. Por exemplo, você pega uma tese de doutorado. Na tese de doutorado, você acha um monte de artigos, centenas de artigos sobre o mesmo tema e com diferentes resultados, conclusões. E você tem que ter esse bom senso e fazer a sua tese em cima desse material. Eu acredito que o computador vai chegar um momento em que ele vai estar mais preparado com dados, e aí a importância dos dados. Porque se você disser essa resposta está errada lá no chat GTP, ele já acusa que aquilo lá está errado. Né? Sim, então, mas... assim... E se muita gente saber, não anunciar que está errado, ele vai esquecer que alguém falou que estava errado. Agora, porque é tudo estatística, né? Estatística. Agora, a inteligência artificial dedicada, esta é imbatível. Então, por exemplo, fazer análise de Papa Nicolau, né? Raspado do colo do útero, que é feito hoje por técnico, não estou defendendo nem atacando, que é feito por técnico, se for feito, existe o sistema apoiado à inteligência artificial, dá mais de 90% de acerto se comparado com a avaliação de um patologista, nem técnico. Então, aí a gente tem que saber que determinados sistemas são baseados em conjunto fechado de dados. Aí sim. Né? Por exemplo, para ver nódulo de fígado, se é suspeito de câncer ou não, tem uma efetividade igual de um radiologista de primeira linha. Sim. Nódulos de pulmão também. Então, a inteligência artificial pode fazer uma primeira avaliação e depois validar para um radiologista que vai dar um trabalho 1/10, 1/20, 1/100. Né? Agora, a inteligência artificial com assunto dedicado, essa eu confio. Eu confio. Eu aposto nela. Claro, né? Tem que ter o filtro, né? Sim. Porque ela tem uma objetividade. Quanto mais objetivo for o assunto, melhor vai ser lidado com inteligência artificial. Agora, se ela vai coletar os dados da rede em tempo recorde e tomar uma ideia, vem a sujeira junto. Sim. E a gente precisa ter conhecimento suficiente para saber que vem sujeira junto e tirá-la do nosso... Por isso que a especificidade, quando você faz o comando, é que é a chave do sucesso. Então, se você sabe o que você quer e o quanto mais você especifica aquilo que você está procurando saber, mais chance de acerto haverá. Então, esse o grande desafio. Sim, então não é para todo mundo ainda, né? Porque se é para pessoas... Acho que nunca será para todo mundo. Porque a pessoa tem que ter uma consciência do que está fazendo, uma sabedoria daquilo que quer. Está pedindo, né? Que está pedindo. Então, a análise de marcha que eu falei aqui no celular, ela é apoiada na inteligência artificial, porque ela é muito eficiente para avaliar padrões. Sim. Né? Sim. E ela não usa nada da rede.
ou usa de um banco, um arquivo próprio, gerado pelos pesquisadores. Já conseguem. Né? Então, já tiro de fora o que não serve para avaliar, e isso serve como base de informações para novas informações. Isso é maravilhoso. A gente fica bobo, né? Eu fico muito. Gosto de tecnologia. Tem muita coisa para poder aprender ainda e tem que estar sempre aberto para isso, né? Isso que você trouxe. O futuro vamos estar aberto, né? Para novas tecnologias, para novas invenções, né? Olha só, um desafio que eu estou tendo atualmente. Eu trabalho com desperdício de alimentos, como eu falei no início. E o desperdício de alimentos é uma coisa assim, que você tem que ver lá na hora, você tem que medir, pesar o que está sendo descartado, dar orientação para o pessoal. Até que ponto eu consigo automatizar isso? Boa pergunta. Tem resposta? Aí que tá. Esse é o desafio que eu estou trabalhando atualmente. Oh, que bom. Né? Por quê? Esse trabalho tem sido feito de forma presencial com grande sucesso. Então, assim, um restaurante por quilo, final do ano passado, fiz um trabalho de 3 meses lá com eles, pesando, medindo alimentos e tudo mais, e orientando as pessoas no sentido de diminuir porções, o proprietário diminuir as vasilhas para que ela possa parecer, com menos alimento, ela possa parecer esteticamente mais bonita, atrativa. E fresquinha, né? Então, e assim, cálculos de quantidade, fazer projeção e tudo mais. E tudo isso de forma manual, como eu venho fazendo ao longo desses anos todos de trabalho. E isso me intriga já há algum tempo. Não, eu quero automatizar esse negócio, Bom, procurei a FIAP, né? Conversei lá com os professores da FIAP e nós começamos agora uma iniciação científica com 8 alunos dessa área de engenharia de dados, para que engenharia computacional, para que a gente possa descobrir algumas soluções. Então, algumas ideias, necessidades que eu joguei para eles. Então, daqui a uns 8, 9 meses, vocês podem me procurar para saber se funcionou, tá? Volte. Volto. Se me convidarem, eu volto com o maior prazer. Mas aí, por exemplo, para pesagem dos alimentos, eu posso ter uma balança, isso já não é novidade, uma balança que gera esses dados e já joga num sistema computacional. Beleza. Só que assim, que alimento foi aquele? Tem como saber? Tem. Reconhecimento, né? Isso. Então, é a mesma coisa que usa no metrô para ver se as pessoas são essas ou aquelas. Né? Exatamente. Então, eu fiz esse desafio para eles. Falei, eu quero que a gente crie uma balança que gere esses dados, mas que possa reconhecer que produto que é aquele e faça um link com o sistema de compras e estocagem dos preços de cada um daqueles alimentos para que você compute o desperdício diário daquele alimento que está sendo jogado no lixo. Esse é um dos caminhos, né? E um outro caminho vai ser que eles criem uma engenharia para saber, por exemplo, a previsão do tempo daqui a 15 dias, por exemplo. A gente tem hoje já, às vezes não funciona, né? Mas, vamos dizer, está cada vez mais próximo da previsão. Isso define, por exemplo, você vai vender mais cerveja, se você vai vender feijoada ou menos feijoada, se você vai ter um público maior numa choperia ou não, se você vai ter uma procura maior por pizza delivery porque está um tempo chuvoso, né? E tudo isso são dados que vão alimentar esse sistema e fazer com que o dono de um restaurante ele possa saber exatamente o que ele vai preparar no cardápio daquela semana, por exemplo, em termos de quantidades, evitando assim o desperdício de ter lá um produto que não apareceu o cliente para consumir, ou de preparar um produto que ele não tem como reaproveitar depois. Porque tem produtos que você consegue ainda, desde que não expostos ao consumo, você consegue reutilizar.
né? Desde que armazenados com temperatura adequada, enfim, seguindo os processos das boas práticas. Mas tem pratos, assim, por exemplo, que você não consegue. Um frango xadrez. Como é que você vai, o que sobrou? Sobrou lá 20 quilos de frango xadrez. Vai pro lixo, gente. Não tem o que fazer. Sushi, né? ou sashimi. Também. Não tem jeito. Tá, então, nós começamos esse desafio. Estou com esses alunos de iniciação científica lá da FIAP. Estou muito feliz. Então, esse trabalho tem por objetivo identificar o gosto do freguês diante daqueles pratos que são ofertados. Também, porque quando você falou em termos de desperdício, certo. Tá? O desperdício é daquilo que não é vendido. Exatamente. Porque no self-service, por exemplo, as pessoas vão lá e pegam quanto eles quiserem. O problema é dele. Exatamente. Porque já está pago mesmo. Se ele quiser jogar fora, ele joga. Se ele vai para casa, ele leva. Nem pode. Mas, enfim, então, na verdade, é saber qual é o produto que tenha mais consumo. E a composição do cardápio. Então, por exemplo, se eu tenho se eu tenho um filé, se eu tenho uma bacalhoada aqui e tenho uma macarronada com frango, e se eu tenho, eu vou saber se essa bacalhada vai sair mais. Vai competir com o outro ou não, exatamente. Né? Então, todo esse cruzamento é uma engenharia de cardápio que a gente vai fazer esse estudo usando base de dados, porque aí é a importância dos dados. Né? Porque você não tem como fazer um negócio desse sem saber. Como é que você vai utilizar esses dados? Tá? Porque se isso cair no domínio público, automaticamente todo mundo vai copiar essa conclusão sua. Deu para entender? Se eu entendi, não, os dados são individuais. Então, por exemplo, você tem uma choperia em Pinheiros. Tá. Ela tem os dados dela. Tá. Você tem um restaurante à la carte... Aqui em Moema. Aqui em Moema. Outro cardápio, então são os históricos deles. Agora, existem dados também que são gerais. Por exemplo, há pesquisas que indicam que o hambúrguer é o campeão de vendas de delivery, batendo até a pizza, que vem em segundo lugar. Então, existem algumas pesquisas que geram essas informações, que vão auxiliar nesse processo todo. E se for um pouquinho mais longe, dá para até saber que tipo de pessoas que pedem, né? Com certeza, com certeza. Que tipo de alimento que você... É verdade. Porque aí também tem um outro aspecto, quer dizer, exatamente a localização, em que contexto que vai estar em termos de população. Concorrência, população, tudo isso. Que hoje você faz intuitivamente. Um dono de restaurante, ele faz. E precisa ter um feeling bom, né? Exatamente. Senão ele não vende, né? Senão não consegue. Ele vai ter grande, prejuízo. Né? Então, por exemplo, esse restaurante que a gente trabalhou, eles tinham um desperdício que eu reduzi em 50%, justamente porque faltava um planejamento adequado, e eles fabricavam, né, comida com uma quantidade muito acima do que o consumo, porque tinham uns recipientes enormes assim no buffet. E eles tinham que ficar bonitos, cheinhos, né? Então, eram 20 quilos por dia sendo jogados no lixo. Falei, gente, não dá. Era, acho que perto de uns R$1.500 por dia de prejuízo de comida limpa indo para o lixo. Né? Por quê? Você tem como aproveitar? Não tem, foi para o balcão. Não pode reaproveitar uma comida que foi para o balcão. Né? E tem coisa que nem que pudesse, se ficou lá na cozinha. Mas se ficou bem conservado na cozinha, tem prato que não adianta também. Você não vai... Né? Um bife à parmegiana. Como é que você vai reaproveitar um bife à parmegiana? Tem tecnologia para isso? Tem. De congelamento rápido, tudo bem. De fornos, mas quanto custa uma tecnologia dessa para um restaurante por quilo? Não, e o resultado, comparativamente, entre o que foi feito no momento nunca é e o igual. que está recuperado. Né? Nunca é igual. Sem dúvida. Porque aí também vem um outro reflexo que é a médio e longo prazo. Né? Sobrava arroz e eles guardavam para o dia seguinte. Eu falei, gente, como assim? Arroz, você, numa cozinha profissional, com aquele fogão industrial, você faz em 10 minutos. Não tem que fazer sobrar. Sobravam quilos e quilos de arroz. Não, vamos reduzir isso aí. Então, assim, foi de um resultado muito bom. Eu falei, não, mas precisou que eu tivesse uma dedicação lá com 2 estagiárias durante 3 meses de trabalho. Quanto custa isso para um restaurante?
né? Então, como popularizar, como facilitar o acesso? É nessa hora que entra a tecnologia, em todas as verticais. E aí, com esse trabalho, quem ganha é o consumidor, né? Todo mundo, né? Todo mundo ganha. E interessante é que para isso tem que ter pessoa pensante. Mas aí é que tá. Se não tiver essa pessoa pensante, não vai chegar a lugar nenhum. Se você não tivesse pensado, não percebido isso, você nunca ia desenvolver isso daí. Então tem que estar sempre atento para essas novas tecnologias. Assim, bastante empolgados, né? Porque eles falam que bom, vamos ter, né, uma mentoria especializada para desenvolver um projeto, que eles são obrigados a fazer um projeto todo ano, né, para finalizar o ano. Nossa, foi muito bom. Nossa, aprendi muito de novo. Muito obrigada. Nós estamos aqui finalizando também, senão nós vamos passar de novo mais tempo ainda. Agradeço muitíssimo. De coração mesmo. Foi um prazer enorme te rever. Obrigada, doutora Eli, doutor Afonso. Foi um prazer estar com vocês. Muito obrigada. Doutora, pode ter certeza que o prazer foi nosso e realmente eu me surpreendi positivamente. Eu acho que os nossos... Pode falar. As pessoas que nos assistiram, né? Seguramente saíram diferentes depois da sua fala, né? Porque é uma visão diferente. É uma visão interessante e muito pé no chão, né? Quer dizer, muitas vezes a gente começa a incensar demais a tecnologia e aqui não. Aqui nós somos aspectos práticos, futuros, próximos e com as dicas, né, de profissão que a senhora deu. Então, não deixem de replicar, de passar para os amigos, deixar os likes, todo esse ritual de manutenção do nosso podcast, né? A Fábrica de Mentes Inquietas, né? Inquietada mais ainda pela doutora Gália. Perfeito, esse nome é perfeito. Quero agradecer pelo convite, quero parabenizar pela iniciativa, vocês estarem trazendo ao público, né, informações, discussões e provocações, né? Importantes para a gente poder enfrentar todas essas novidades de um mundo em transformação cada vez mais veloz. Então, eu agradeço, fico à disposição e... Vamos lá. Deverá voltar. Voltar para lá. Sim. Com certeza. Só se for convidada, eu volto com todo prazer. Muito obrigada, viu, gente? Nossa, obrigado. Obrigado.